O Instituto do Património Cultural tem-se desdobrado em atividades para aproximar os museus de Cabo Verde à população, com ofertas de programas de visitas guiadas e interação com os artesãos. Mais de 40 mil pessoas visitaram os museus do país em 2024. O Jornal do Domingo falou com a diretora nacional dos museus, que apontou a digitalização e a sustentabilidade financeira como os principais desafios do setor. Nos nossos museus nós encontramos a alma do povo cabo-verdiano. Cada peça tem uma história, tem um significado, quer nas vestes, nos instrumentos musicais ou nos utensílios que no passado fizeram parte da história do povo cabo-verdiano ou ainda em fotografias que nos transportam para uma outra época, marcada por vários desafios e vitórias. Nesta reportagem nós vamos entender qual é a real situação dos nossos museus a nível nacional e o que é preciso para valorizarmos mais e torná-los cada vez mais atrativos, quer para os turistas nacionais como para os turistas internacionais. O dia 18 de maio foi escolhido pelo ICOM, Conselho Internacional dos Museus, para celebrar a memória, a história e a cultura, ou seja, celebrar os museus e o papel que desempenham na preservação da história. Ao redor do mundo, museus abriram as portas com uma programação especial para comemorar a efeméride. Aqui em Cabo Verde não foi diferente. O Dia Internacional dos Museus foi celebrado no Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima. Oleiras, estudantes e profissionais do turismo dividiram o mesmo espaço e com o mesmo pensamento: partilhar e preservar uma tradição que foi transmitida de geração em geração. A celebração foi diferente, inclusive colocaram as mãos na massa. Quisemos levar estes dois grupos, não é, os estudantes, fazendo uma atividade que tivesse uma integração com as oleiras, com a comunidade. Primeiro, Fonte Lima, porque é um espaço que inauguramos o ano passado e quisemos fazer a atividade como forma de divulgá-la. Depois escolhemos também Fonte Lima, porque estamos a falar, assim, como referi, de um museu que está, de um centro interpretativo que está numa comunidade de Fonte Lima, numa comunidade que as mulheres têm esse papel importante, não é? Nessa questão financeira, da sustentabilidade familiar. Para além desse convívio que quisemos levar fazer essa integração, não é, entre os estudantes, os profissionais e as oleiras, quisemos foi também mostrar, apresentar uma carteira uma carteira de formações que o IPC, através da direção dos museus, quer levar a cabo durante este período, neste primeiro semestre. Temos duas formações que queremos iniciar. Uma formação para as oleiras, uma segunda formação que temos em carteira ainda para este ano tem a ver sobretudo com os guias turísticos. De certa forma também notamos que há uma certa lacuna, não é? Em alguns guias quando visitam as nossas estruturas museológicas. Além dos cursos, o IPC, o Instituto do Património Cultural, tem outros projetos para impulsionar os museus nacionais, projetos que incluem ofertas de pacotes para visitas guiadas aos museus ou centros interpretativos, conhecer mais de perto as oficinas e interagir com os artesãos, bem como colocar as mãos na massa e vivenciar uma experiência gastronómica diferente. Temos dois pacotes que temos vindo a trabalhar, que são pacotes que têm de ser uma marcação prévia, em que temos um pacote em que já tem estas duas opções, que é a pessoa visita o centro, o visitante vai e vê em loco como é que as oleiras trabalham, mas também tem, por exemplo, a oportunidade de fazer mesmo, de interagir com as oleiras mais ainda, de ir, por exemplo, ao Fundão, que é um local de extração do barro, que fica ali perto do centro, está diretamente com as oleiras, onde pode ir fazer a extração do barro, depois chega e faz todo o preparo, não é? Do barro. As oleiras conseguem explicar todo o ciclo de produção da olaria. E temos um outro pacote que já envolve, por exemplo, esta experiência, mais a parte da gastronomia, onde o turista, o visitante, consegue, por exemplo, saborear um prato confeccionado pelas oleiras e depois é servido nos próprios utensílios de barro, prato, canecas. E as visitas aos museus não param. Em 2024, mais de 40 mil pessoas passaram pelos museus nacionais, a maioria são turistas internacionais. O mais visitado foi o Museu de Campo de Concentração do Tarrafal, um testemunho vivo da resistência e da luta pela liberdade.
mais visitados, temos a liderar sempre o Museu do Campo de Concentração de Tarrafal. Temos normalmente aqui, oscila um bocadinho entre o Museu do Mar, em São Vicente, o Núcleo Cesária Évora, o Museu Etnográfico. São os museus mais visitados, sendo que destacamos o número, cerca de metade dos visitantes que chegam aos museus os números são do Museu de Campo de Concentração de Tarrafal. Tem aqui uma discrepância em termos de valores enorme. A sustentabilidade continua a ser o grande calcanhar daqueles dos nossos museus. As manutenções ou qualquer outra intervenção são custeadas pelo governo ou por financiamentos internacionais. Como explicou a diretora nacional dos museus, o valor arrecadado com a bilheteria é irrisório e não serve para praticamente nada. Os museus, como podemos dizer sempre, os museus por si só, o valor que é irrisório, não é, de bilheteira, não chegam para fazer a manutenção. Normalmente os projetos que nós temos, quer os projetos de reabilitação, os projetos museográficos, quer as exposições temporárias que normalmente levamos a cabo em alguns museus, são sempre financiados, não é, pelo próprio governo. No caso, por exemplo, dos projetos que eu mencionei no Museu do Mar, o projeto em si da reabilitação tem um financiamento internacional do Banco Mundial, através do programa POT. Temos, por exemplo, o Banco Mundial, peço desculpa, e depois temos o Norberto Tavares de São Filipe, que é através do governo, através do Fundo de Turismo. A digitalização do acervo museológico de Cabo Verde é outro passo importante para a preservação da nossa história e torná-lo mais acessível ao público. Há mais ou menos 2 anos começaram um processo de digitalização do inventário do Museu da Arqueologia, financiado pelo escritório da Unesco em Dakar. A plataforma digital dos museus está também em andamento. Estamos neste momento a finalizar a nossa plataforma como forma de introduzirmos, de realizarmos o inventário, não é? E depois com o objetivo de conhecermos melhor o nosso acervo, mas também utilizarmos estes dados, estas informações, por exemplo, para outros fins, para colocação, por exemplo, nas nossas plataformas digitais, por aí adiante. Os museus estão abertos para todos, com preços simbólicos e entrada gratuita para crianças e idosos, promovendo a inclusão e o acesso à cultura. De São Vicente à Praia, passando por Assomada e São Filipe no Fogo, os museus de Cabo Verde estão se reinventando a cada dia para se tornarem cada vez mais atrativos, tanto para os turistas nacionais como os visitantes internacionais. Os centros interpretativos acoplados aos nossos museus deixam os turistas colocarem a mão na massa para vivenciarem uma outra experiência para os turistas internacionais e para os nacionais redescobrirem as suas histórias.